2019. E então, assim, eu tinha que construir os personagens, eu não podia pegar essa pessoa e colocar ali, né? Porque eu achei que ludicamente não seria tão legal por conta da... Como? O pessoal vai falar, como que a pessoa pinta um quadro e de repente esse quadro vira realidade? Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara, para colocar isso aí? Aí eu estava, na época eu morava no Rio de Janeiro, lá é muito comum essas chamas de feirinha de Itaipava, se não me engano, que são feiras, era comum, né, na época, são feiras que ficam nas pracinhas para vender roupas e tal, né? Não sei se você conhece. E aí eu fui lá ver e eu conheci uma pessoa. Essa pessoa era um artista circense. Ele estava trabalhando, ele era ou boliviano ou equatoriano, tá? Ou chileno, um desses três. E aí ele foi e falou assim, ele foi e falou, nossa, você escreve livros? Porque eu já tinha escrito Introdução à Física Radiológica. Ele, poxa, ninguém nunca escreveu nada, eu nunca vejo assim sobre o circo e tal, que seria interessante, escreve sobre o circo e tal. Ele era malabarista, né? E aí eu falei assim, cara, aí conversando com ele ali, aí eu falei, já sei. Então quem vai tornar o que estava na tela a realidade vai ser o mágico, entendeu? Aí entra aí Joaquim Rodrigues, que está aqui, né? O mágico. Então, assim, foi bem interessante que aí agora, em 2024, eu abri, eu falei, vou escrever um livro. Eu escrevi na Rota do Natal, eu escrevi na Rota do Natal, eu falei assim, vou escrever outro livro de ficção. Porque para mim é muito relaxante, né? Escrever esses livros de ficção. Assim, parece que eu saio um pouco daquela questão da física, né? E me relaxa bastante. Aí eu comecei a escrever, Kérida, um que eu estou escrevendo que é... Estou escrevendo um livro que é sobre um K-pop, né? Bem legal, um astro assim, né, de música sul-coreano, e aí tem uma engenheira nuclear que envolve, é bem legal. Eu parei esse livro e falei assim, cara, tá na hora de eu terminar isso aqui. Ele estava no capítulo 3, eu falei, vou começar, vou pegar e vou escrever esse livro. Aí eu peguei e falei assim, vou escrever. Aí comecei aquela história lá atrás de novo, li, e aí emendei, e mandei ver para chegar até onde chegou, né? Foi lançado e é bem legal. Vale a pena ler. Para mim, um dos melhores que eu já escrevi. Muito. Como eu comecei a ler ele, o Alquimia do Amor, comecei a ler ele ontem, então assim, eu ainda estou lendo. Eu gostei de uma passagem sua aqui do livro. Posso ler para deixar as pessoas curiosas para estar Pode. Sobre o livro? Pode, você não pode impedir que os impedir que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode sim impedir que façam um ninho em seu cabelo. Eu gostei dessa frase aqui também, porque faz a gente refletir, né? Sim. Então, esse livro, o e-book dele está na Amazon, né? Tem até no KDP também, não é verdade? Tem. Pode adquirir com você também, não é isso, diretamente, né? Isso. Inclusive, para quem está assistindo, para quem é seguidor da Kérida, quem está assistindo aí, quem conhece, eu liberei esse cupom aqui, Kérida10, tá? Cupom Kérida com 2 L's e Y, Kérida10, no meu site. O site é livroleandro.com.br. Quem usar esse cupom lá na lojinha do site vai ter 10% de desconto e frete grátis em todos os livros, tá? Então você pode comprar o Alquimia do Amor lá, tá? E vai pegar 10% de desconto, tá? Ele está na Amazon também, como e-book. Está no Kindle Unlimited também, você pode ler gratuito se você tem assinatura. Está na versão internacional, se você quiser treinar o seu inglês também, tá lá, né? Então, assim, é bem legal. Então, o Alquimia do Amor, como falei, é um livro que, para mim, é um livro que eu me dediquei bastante e a energia estava muito boa quando eu escrevi. Assim como na Rota do Natal. Oi, Mônica, tudo bem? O Na Rota do Natal, né, foi uma energia muito boa também para escrever. O Alquimia do Amor, como que ele envolve toda essa questão circense, esse romance que tem entre o mágico, né, e aí uma outra pessoa, tem toda essa questão lúdica. Então, assim, eu quis enriquecer ao máximo o livro, de modo que a pessoa, pensando naquele rapaz que eu encontrei lá, que falou que ninguém escrevia sobre livro, de modo que a pessoa se sentisse num circo, né, mesmo, numa apresentação, né?
numa apresentação. Porque depois, né, vocês vão ver que o Joaquim Rodrigues, que é o mágico, né, ele não vai ficar só nos circos, não, né? O mundo é pouco para ele aí. Então, assim, essa frase é um pensamento, é um ditado chinês, tá? Leandro, mas tem China no Alquimia do Amor? Tem a China sim, tá? Então, assim, eu já pratiquei Kung Fu, né? Kung Fu, que é chinês. E era criança, pratiquei 3 anos ou 4 anos de Kung Fu. E a gente tinha muita filosofia, muita, né? Assim, a gente chegava lá querendo descer o pau, brigar um com o outro, e o nosso mestre colocava todo mundo sentado e falava assim: ah, não, vocês querem lutar? Não, mas hoje vocês vão aprender. Aí ele contava uma história. Ah, um dia um monge estava debaixo da árvore, cara, e a gente ficava com 12 anos de idade, a gente queria brincar lá, lutar, ainda mais depois de assistir Karate Kid, a gente queria lá era brincar, né? Lutar. E aí isso me inspirou nessa passagem que você falou. Porque, né, nessa passagem o menino ele está, né, eu não posso dar spoiler, mas assim, em uma determinada situação, se eu não me engano, e aí os monges chegam e falam isso para ele. É um ditado chinês muito famoso, tá? E é bem legal, né? Que fala que você pode até deixar de uma outra maneira que os pássaros da ansiedade, vamos dizer assim, do medo, sobrevoem a sua cabeça, mas só nunca que deixe que eles façam ninho, né? Ninhos. Porque a vida tá assim, né? A gente tem aí várias coisas ao nosso redor, mas a gente não pode deixar que isso entre na gente, né? A gente passa por, às vezes, algumas situações complicadas, alguns problemas, só que a gente não pode deixar que o problema tome conta da gente, né? A gente tem que enfrentar e resolver, né? Sim. Eu gostei muito dessa passagem sua aí. Muito importante. Esse é um ditado chinês, assim. Eu lembrei do Kung Fu e aí busquei. Realmente, né? É bem legal. Pessoal, vale muito a pena mesmo vocês lerem, tá? Vale muito a pena mesmo, porque é um livro que tem 156 páginas, 152 páginas. Tá lindo, né? Eu que fiz essa capa, achei bonita demais, né? Assim, aqui tem a questão do mistério, aí aqui são as tintas das aquarelas, né? Então, assim, vale muito a pena, porque é um livro que... O Na Rota do Natal é outra pegada, né? Mas tem muito aprendizado também. Mas só que... Na Rota do Natal, tá aí, ó. O Amor do Destino. Isso é legal, cara. Assim. E também... Só que esse aqui tem muito ensinamento mesmo, assim, de vida, né? A outra personagem, eu tô falando só do Joaquim Rodrigues, a Sophie, né? Que é a personagem... A Sophie não é que eu sonhei lá em Campinas, não, tá? A que eu sonhei em Campinas, no caso, seria a Charlotte. Agora esqueci o nome da Annelise. A Charlotte é a mãe da Annelise. É a mãe de Annelise, isso. Então, a menina que eu sonhei, que já era adulta, seria a Annelise, que era toda rebelde, entendeu? A Sophie já veio nessa segunda fase da escrita do Alquimia do Amor, tá? Que agora em 2024. A Sophie, só falar um pouquinho, pessoal, né? Sophie, ela estudou balé lá em Bolshoi, né? Lá na Rússia, e ela era uma bailarina de ponta, né? Então, assim, só que o sonho dela era se apresentar no circo, né? E aí ela vai, e aí é quando que os personagens começam a ser direcionados um para o outro, né? Mas tem bastante coisa interessante aí, bastante ensinamentos, bastante frases, né? Não ensinamentos, eu diria, mas bastante frases bem legais, assim, né? Tem. Eu gostei muito desse livro. Aliás, estou gostando, é que esse é o que eu estou lendo ainda. Deixa eu falar um pouquinho desse daqui, aproveitar de fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar se você precisou pesquisar muito, porque na história você fala de um guitarrista. Mas aí eu fui ler sua biografia, fui ler os várias coisas. Aí eu vi que você é guitarrista, né? Você toca e tudo mais. Tem aqui atrás, tem algumas guitarras aqui. Tem um entendimento também, né? Então quer dizer que você já usou seus conhecimentos para... Porque você fala dos detalhes ali dele com a guitarra e tudo mais. É muito interessante esse livro, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar ele aqui de novo, é muito bacana. Cara, é legal, é bonito, é pequenininho, quem quiser ler, é um livro que
que é um conto, ó, 90 páginas. Ele é um conto, assim. Eu vou contar a história desse livro aqui também. Nossa, que legal. Pessoal da radiologia, se tiver alguém aí, ó, daqui a pouco eu falo um pouco sobre física com vocês, mas aproveita aí para poder ver o outro lado do professor Leandro aqui, né? Essa parte. Então, olha que interessante, né? Como que eu escrevi esse livro aqui, na Rota do Natal? Eu tinha escrito algum livro antes didático, né? E como eu falei, esses livros me cansam um pouco, né? Porque eu carrego uma responsabilidade muito grande. Eu tenho isso para mim, quando eu falo, eu vou ensinar a pessoa. Então, se eu vou ensinar a pessoa, eu preciso que esteja tudo certinho, não pode ter erros, não pode... Eu tenho que como se estivesse do lado da pessoa ensinando. Então, esses livros didáticos, eles exigem muito de mim, tá? No caso, os didáticos, né, de física, de concurso, né? Exige bastante. E aí, quando eu paro de escrever um livro desse, né? Aí me dá vontade de continuar escrevendo, né? E aí eu falei assim, cara, qual que eu vou escrever? Aí também entrou esse dos K-Pops aí. Não vou falar o nome ainda, né? Que a gente está estudando o nome aqui, mas são 2 K-Pops aí, né? Que muito famosos no mundo, e aí tem uma engenheira nuclear e tal, aí eles gostam dela, assim, esse é o pensamento desse livro. Mas na Rota do Natal, eu estava escrevendo esse dos K-Pop. Aí eu recebi um e-mail, né, na minha caixa de e-mail, me propondo a escrever um livro de Natal para a Amazon. Eu não sei de onde veio esse e-mail, né? Foi um e-mail que, pelo que eu me lembro, parece que era da Amazon, não sei. Eu falei, nossa, engraçado, uma proposta de escrever um livro de Natal e subir na Amazon. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí foi quando que eu estava de repouso, vamos dizer assim, que eu estava repousando por conta disso, que eu tinha parado de escrever outro livro. Eu falei, vou escrever. E comecei a escrever acho que em 5 dias, ou 4 dias, 5 ou 4 dias. Mas vamos falar então do guitarrista, né? Então, eu toco guitarra há um bom tempo já, tá? Assim, e eu falei assim, cara, como que eu vou construir a história, né? Eu faço um esqueleto, tá? Assim, pessoal, assim, eu vou pensando como que eu faço isso, vou ligando uma coisa a outra. Eu falei assim, poxa, seria interessante se uma pessoa que não gostasse de Natal, entendeu? Fazer uma pessoa que não gostasse de Natal, tipo o Grinch, né? Mas só que eu nunca tinha assistido o filme do Grinch, que interessante. Porque aqui na cidade que eu moro, em Miguel Pereira, na região serrana do Rio, teve uma apresentação já 2 anos consecutivos do Grinch, tá? E eu não fui, e eu queria muito ter ido. Mas só que eu sabia que o Grinch não gostava de Natal. Eu falei assim, como que eu vou fazer uma pessoa que não gosta de Natal? Acho que quase todo mundo que eu conheço gosta de Natal. Aí eu falei, já sei, uma pessoa ranzinza. Já sei, um cara do rock mesmo, e vamos ver como é que vai ser. E aí eu comecei, então criei o primeiro personagem, foi ele mesmo, da Chris Stevens, não é isso? Chris Stevens. E ele foi o primeiro personagem que eu criei. Ele é um guitarrista muito famoso da Ghost Riders, né, que é uma banda aí mundialmente famosa. E aonde que eu me inspirei? Eu me inspirei para criar esse personagem uma banda chamada Motley Crue, não sei se você conhece, né? Os caras são muito doidos, cara. Tem documentário deles aí, não sei se é no Netflix. Os caras são muito doidos mesmo assim, entendeu? Então eu peguei o Chris Stevens, né? Eu me baseei aí nos vocalistas, no Nick Mars, que é o guitarrista, Tommy Lee, Nick Six, que são os membros do Motley Crue, tá? E só que ia ficar muito pesado se eu colocasse tudo desses membros ali, né? Pô, Motley Crue é maneiro, cara. É uma banda assim que toca bem pra caramba, mas ia ficar muito pesado, nem ser por nível de romance. Aí depois eu pensei em outro guitarrista, DJ Ashba, também, que tocou no Guns N' Roses durante um tempo, ele é bem gótico, assim. E, então, assim, eu já tinha na minha ideia como que era a pessoa, eu já enxergava ali. Então, os detalhes ricos, como você falou, que tem na guitarra, disso, daquilo, foi que eu já vivenciei muito tocando. Minhas guitarras estão aqui atrás, entendeu? Então, assim, quando eu morava no Rio, eu tocava mais. Estudei guitarra há 3 anos, né? Numa escola de música lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí pro Luciano Alf também, que ele me segue o outro, se ele estiver assistindo.
Então, eu estudei lá durante um bom tempo e isso foi enriquecendo bastante o personagem, Chris Stevens. Muito bacana. E eu gostei muito do seu livro, achei ele muito interessante, teve um final muito, muito bonito, até não posso dar spoiler aqui, é claro. Sim. Mas fica o convite para vocês irem ler, tá, gente? Conhecer esse trabalho que é maravilhoso. Então, uma outra questão que o pessoal fala bastante na Rota do Natal, eles falam assim, Leandro, vocês escrevem... Já leram do Canadá, cara, esse livro? Que legal. Porque se passa em Banff, tá, pessoal? Banff é uma cidade montanhosa do Canadá. E já leram lá, eu falo assim, cara, será que eles acharam do meu livro lá no Canadá, que eu falo de Banff? Aí as pessoas perguntam muito, Leandro, você enriquece ali os detalhes ali dos seus livros, como você falou, o Chris Stevens, né? O personagem, o próprio Joaquim Rodrigues, do Alquimia do Amor, né? Então, como que eu enriqueço esses personagens, assim?